Comunicadora Iguaçu. RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, boa tarde a todos. Hoje é dia 23 de julho de 2019 e esse é o programa Conteúdos do Paradireito, que estará com você até às 3 horas da tarde, aqui na Rádio RCI, sempre ao seu lado. Eu sou Marcelo Silva e ao meu lado eu tenho Marilza de Andrade. Marilza de Andrade. Marcelo Silva está substituindo hoje a Madalena Esteves, porque ela está representando a Juriscon na Semana Paracientífica no CIAEC. Então, ele teve essa incumbência. O convite, né? Eu agradeço a oportunidade. De estar aqui com a gente hoje, operando, né, na função de âncora do programa. Então, boa tarde a todos vocês, os nossos ouvintes que sempre nos acompanham, as pessoas que também vão nos acompanhar pelo Facebook. Nós estamos ao vivo no Facebook, na Rádio RCI Iguaçu, onde você também pode acompanhar a nossa transmissão com imagem e interagir conosco. Mande seus comentários, participe da nossa programação. Também você pode acompanhar ao vivo pelo aplicativo Sempre RCI, que você instala gratuitamente no site semprerci.com.br. Você também pode nos acompanhar no AM da sua rádio, 1320, em toda a região da nossa tríplice fronteira. A outra forma de você participar com a gente, interaja conosco pelo nosso WhatsApp da RCI. Anote aí. Anote aí. Esse é o WhatsApp da RCI. 991450911. É o WhatsApp da RCI. Curta também a nossa página no Facebook, Sempre RCI, e mande o seu recado que nós estaremos acompanhando por aqui, lendo ao vivo no nosso programa. Já já nós estaremos online passando o nosso endereço. E aí, Marcelo, hoje como companheiro, bem-vindo. Obrigado. Muito grata por você ter concordado em participar do programa comigo, né? E nós estamos agora com a 7ª semana da Paradireitologia, e o 11º Fórum da Paradireitologia, que acontecerá aqui no CIAEC, no dia 5 de agosto de 2019. Quem quiser participar, pode fazer inscrições pelo CIAEC ou pelo telefone 99-111-6263, comigo mesmo. Marcelo, você vai participar da Semana do Paradireito. Eu queria que você falasse um pouco sobre a Semana do Fórum e da Paradireitologia. Sim, esse é um encontro, é um evento que ocorre em Foz do Iguaçu já há alguns anos. Nós estamos na 7ª semana da Paradireitologia e ela se propõe a reunir as pessoas que têm interesse em entender mais da evolução sobre essa ótica do paradireito, que é a tônica do nosso programa. Ela vai ocorrer do dia 5 ao dia 11 de agosto, e nós vamos ter uma série de apresentações bem interessantes, inclusive presenças externas, a própria Conscienciologia, para trazer as suas contribuições dentro dessa ótica do direito, e junto com essa 7ª semana, nós vamos ter o nosso 11º Fórum de Paradireitologia, que reúne os pesquisadores, principalmente da Juriscons e outros interessados no tema, para apresentar o resultado das suas pesquisas. Nós vamos ter também o lançamento, né, não é lançamento, né, mais uma edição da revista do Estado Mundial, né? Isso é um dos atrativos do fórum, né? Você entrar em contato com essas ideias de ponta já publicadas, né? Você sabe nossa abertura, por exemplo, vai ser com 3 pessoas, né? Professor Gustavo Vieira, a outra professora Luciana Ribeiro e a Virgínia Ruiz. E elas vão falar sobre universalismo e holocarma das nações. O tema dessa semana da Paradireitologia é o universalismo. E para ser bem universalista, a pessoa que estiver fora vai poder até participar em AD, né? Nós temos também inscrições em AD, quem está fora de Foz, que não pode vir presencialmente, né? Porque a demanda é outra. Então, pode também fazer inscrição por 50% do preço e participar em AD. Né? Marcelo, o que você vai fazer
Eu estou vendo aqui que vai ter um acoplamentário. Fala um pouco desse acoplamentário, Marcelo. O acoplamentário, ele é um laboratório coletivo para que as pessoas possam ter experimentos de acoplamento energético. Todos nós temos energia. Existe algum pré-requisito? Ele não tem pré-requisito. Esse é uma das grandes, assim, tem bem ao encontro do tema da nossa semana da paradireitologia. Ele é universalista, ele é aberto. Mesmo a pessoa que nunca teve contato com a conscienciologia, mas quer ter a experiência, utilizar essas técnicas, ela pode participar do acoplamentário. Então, basicamente, a técnica, ela envolve o acoplamento energético entre duas pessoas, o professor e o coadjuvante, e nesse acoplamento ocorre o que é chamado aquele fenômeno da clarividência, né? Podem ocorrer algumas transfigurações no rosto da pessoa e ela começar a ter acesso a algumas informações. O acoplamentário é essencial para quem quer despertar de forma lúcida Exato. o parapsiquismo, né? Perfeito. Maria. E quem vai participar do acoplamentário com você, Marcelo? Eu sou um dos professores, nós temos também um professor Alexandre Nonato, o professor Everaldo Bergonzini, e a temática que nós vamos procurar discutir ao longo desse acoplamentário, que vai ocorrer numa segunda e numa terça-feira, dia 5 e dia 6 de agosto, vai ser o universalismo como sendo um evento de abertura da nossa semana da paradireitologia. Então você vai participar como o epicentro do acoplamentário da paradireitologia, né, nessa semana, e depois você vai fazer mais o quê? Aí nós vamos ter ali uma apresentação, eu e a professora Cristina Aracaki, nós vamos trabalhar um campo energético projetivo, a ideia da pessoa ter a experiência fora do corpo para uma forma de entender mais o paradireito, né? Já que o paradireito, depois você vai falar, ele envolve as paraleis. Então essa vai ser uma atividade bem prática, vivencial, experimental dentro do CAEC. E nós vamos participar também de um painel que vai apresentar a técnica que a nossa instituição, a Juriscons, utiliza na mediação de conflito, que nós chamamos de amparabilidade paradireitológica. Então, eu vou estar junto com uma série de outros professores, a professora Adriana Acioli, a professora Adriana Ribeiro, o professor Eduardo Giuliani, o Eliel, a Fabiane, e também a professora Márcia, que atualmente é a nossa coordenadora. Então, nós vamos estar apresentando essa técnica, mas não vamos só falar dela. Nós vamos fazer um workshop simulado para que as pessoas possam vivenciar e ver como que isso pode ajudá-las a ter mais paz, mais tranquilidade na própria vida. Esse ano, então, está com bastante simulação, né? Porque nós também vamos fazer um programa. Exato. Nós vamos gravar um programa com personalidades de fora. A gente não vai falar hoje. Deixa a surpresa, né? É uma surpresa, mas são pessoas maravilhosas que aceitaram o nosso convite ontem. Ontem eu consegui entrar em contato, fiz o convite, não só para a terça-feira anterior ao fórum, como na terça-feira do fórum, que a gente vai ter que gravar, porque vai sair fora do dia, né? Uhum. Então, a gente vai gravar o programa com uma pessoa sensacional e vai ficar muito bom e vai ser com interação, né? Também vai, aguardem, hein? Aguardem, porque isso vai ficar show de bola. Aí tem um outro painel que eu vou participar, que é um painel de vivências do universalismo a partir do curso de campo Teáticas da Mega Fraternidade. É um curso que a gente já vem trabalhando com ele há alguns anos. Eu, a professora Cristina Aracaki e a professora Renata, vamos estar nesse painel, Renato Pelarice, e a ideia é falar um pouco dos bastidores. O que ocorre num curso que se propõe durante um final de semana pensar a mega fraternidade de maneira teórica e prática. Então a gente compartilhar essa experiência com as pessoas e a partir dali poder dar subsídios para que cada um possa refletir a sua própria vida, né? Isso é bom, né? Agora, eu tenho uma curiosidade. Pode falar. E você? Você também vai estar ali? Lógico, né? Como é que eu ia faltar? Eu já faço parte, antes de participar da Juriscons, eu já participava dos fóruns, né? Sim. E nós vamos participar, eu e a Madalena, com uma gravação extra, né, desse programa, com uma personalidade joia, e nós vamos também participar de uma oficina sobre a biografologia, que é uma atividade do Colégio Invisível do Paradireito, que tem como coordenadoras a professora Graça Dantas e a professora Elisa Frotas, né? Então, a gente vai mostrar um pouco da nossa pesquisa, como aconteceu, os bastidores das pesquisas, né, que seria o fato e a pesquisa, e o parafato são os bastidores das pesquisas. As coisas que aconteceram e como que as coisas fluíram para a gente. Então, a gente vai demonstrar como é que foi feita essa pesquisa biografológica dos abolicionistas. Que interessante. Isso de uma forma geral. Foi muito enriquecedor. Eu, particularmente, me sinto muito gratificada, né,
como eu estava comentando com você, foi o meu biografado que me escolheu. Olha só. Né? Eu fui chamada de longe para poder participar e já me enfiaram o nome da personalidade na mão. Ou seja, de certa forma, uma sincronicidade, né? Com Que certeza. vai ser um dos temas que nós vamos discutir aqui Que hoje. nós vamos discutir daqui a pouco, né? Nós vamos falar isso. Então, a gente espera contar com todos vocês. Nós vamos ter também o pessoal da Sinvex, que deve estar aqui na semana que vem, para falar sobre essa cosmovisão e o universalismo, né? Eles vão falar do roteiro que eles fizeram para uma viagem retrocognitiva que eles fizeram pela Europa. Então, semana que vem a gente vai estar com o Leonardo e possivelmente com o Felipe Coupa aqui também. Que bacana, né? que bacana. E agora é interessante, né, Marisa? Eu estou muito curioso com essa oficina de vocês, o quanto que é importante estudar a biografia, né? O que a biografia pode ajudar a pessoa a ampliar a cabeça, né? Olha, o estudo biográfico, eu sempre gostei de biografia, de repente, você é que está me entrevistando agora, né? Estamos trocando figurinhas. Estamos trocando figurinhas, mas tudo bem. Eu sempre gostei de biografias, e é interessante você se sintonizar com as épocas, né? Para quem tem a curiosidade, por exemplo, de se pesquisar, se auto-pesquisar, né? A pesquisa biografológica, ela te leva à reflexão sobre você, de acordo com aquela época. Como eu agiria se tivesse assim? E você começa a descobrir novas facetas do seu caráter, da sua postura, e como você se porta nessa vida. E é interessante porque, às vezes, a pessoa, já aconteceu, a gente sabe, né, Marcelo, dentro da conscienciologia, de as pessoas começarem a pesquisar por nada uma personalidade, e ele se identifica com o contexto de época, antes de mais nada, e consegue, então, rastrear, vamos dizer assim, uma vida passada. E aquilo vai enriquecer a personalidade de hoje. Perfeito. Ela vai conseguir burilar, né, melhor a própria consciência nesse momento evolutivo dela. E além da riqueza de informação que você absorve, né? Eu não era muito de cinema. Depois que eu comecei a perceber, por exemplo, a visão conscienciológica dos filmes, principalmente os filmes de época, eu me tornei uma pessoa assídua. Quando aparece lá no Netflix um filme de época, eu vou lá, assisto, já começo a analisar e vejo se eu estaria dentro daquele contexto ou não. É muito interessante. A visão é muito legal, né? E agora, vamos nós, Marcelo? Vamos lá. Já estamos com algumas pessoas aqui online, então a nossa Madalena, que está lá nos representando no fórum, está dando oi. O Carlos Menezes, que é sempre muito presente, muito né? presente, nossa, com a gente, está dando boa tarde a todos, sou de Brasília. A Thaís Oliveira, olá, de Jundiaí, São Paulo, parabéns pelo programa, muito bom. E a Fabiana Catai, nossa professora lá de São Paulo. Boa tarde, professores, abraços. Não tem a Sônia Maria aí, não? Sônia Maza? Não apareceu. Ainda não apareceu? A Sônia é minha irmã, que ela sempre participa também, acompanha o programa, desde o primeiro programa, e hoje é aniversário dela. Opa, Sônia, parabéns para você. Foi aniversário. Mas, Marcelo, essa questão de universalismo, eu queria saber um pouco sobre essa questão do fluxo cósmico, que tanta gente fala no Paradireito. Então, por exemplo, eu vou ler o significado do Paradireito, que é o que está na enciclopédia da Conscienciologia, viu, gente? Eu não inventei nada, não. O Paradireito é o estudo do conjunto de normas, princípios e paraleis, para que tenhamos uma manifestação mais justa, íntegra e reta, alinhada ao fluxo cósmico. Como é que fica essa questão de fluxo cósmico? Como é que eu, pobre mortal, que estou aqui com... Câmbio terra chamando, né? Terra chamando, né? Com as minhas duas anteninhas, os chakras plantares plantados literalmente no solo do planeta. Como é que eu faço isso? Quais são os sintomas disso na minha vida? Então, eu gostaria que você explanasse isso
para os nossos assistentes aí, né? Nossos ouvintes. E explicar melhor como é esse negócio mais justa, íntegra e reta, alinhada ao fluxo cósmico. Isso tem a ver com com a linearidade pensênica, com a ortopensenidade? Total, né? Então Total. vamos. Porque veja só, a pessoa, para ela compreender esse aspecto, ela precisa lembrar que, pela Conscienciologia, nós compreendemos que a nossa manifestação ela é a partir de 3 elementos básicos, que é o pensamento, o sentimento e a energia. E que isso gera efeitos na vida dessa pessoa. Né? Então, nesse sentido, ela vai começar a compreender que as ações físicas que aqui demoram muito, elas podem muitas vezes não ocorrer do ponto de vista físico, mas do ponto de vista da ação, do pensamento, do sentimento e da energia, elas ocorrem. E é isso que vai fazer a pessoa se despertar para ela começar a perceber que existe um fluxo. Que à medida que ela corrige a forma dela pensar, dela sentir e dela emanar essas energias, ela pode entrar nesse fluxo do cosmos. Então, talvez esse seja o primeiro início para a pessoa começar a refletir sobre essa existência de um fluxo cósmico, né? Que tem que transcender essa parte mais assim, de nós sermos terrestres, né? Por isso que nós vivemos no planeta Terra. Ela começar a perceber que existem energias que influem na maneira dela funcionar também. Então, você acha que a gente tem que parar de pensar em termos só de intrafisicalidade e extrapolar, por exemplo, quando a gente entra no YouTube ou vê um filme intergaláctico que mostra aquela harmonia cósmica, né? Você vê, não existe, nós vamos ter que parar daqui a pouco, né? Aí nós vamos continuar no próximo intervalo. Pode pedir o comercial aí. Vamos lá, então nós vamos para o nosso intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. 14h18. Nas festas de inverno, cuidado com as queimadas perto da rede elétrica. Fogueiras e fogos de artifício devem ficar bem longe dos fios de energia e linhas de transmissão. E não esqueça, soltar balão é crime e pode acabar com a alegria do seu arraiá. Com estes cuidados, é só preparar a quadrilha e aproveitar. Copel, pura energia, Governo do Paraná. O restaurante Pandeiro está aberto ao público para o café da manhã, almoço e jantar, apresentando o melhor da gastronomia brasileira e internacional, com serviço à la carte em um ambiente moderno e agradável. Conheça o nosso novo cardápio e aproveite a promoção de almoço, apenas R$ 29,00 o prato. Estamos no Babu Interludium, Rua da Cosmoética 1761, no bairro Cognópolis. Reservas ou informações pelo 3132-2000. Dê o primeiro passo para conquistar um imóvel, uma casa, uma sala comercial, construir, fazer uma reforma, viver da renda de aluguel de imóveis. Faça uma simulação no site da Demilar Consórcio Imobiliário e descubra, com um especialista no assunto, os passos certos para você conquistar tudo isso. Sem juros e com poder de negociação. Acesse ademilar.com.br e faça o investimento da sua vida. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Esse é o programa Conteúdos do Paradireito, ao vivo, até às 3h da tarde, com vocês. Estamos conversando aqui eu, Marcelo Silva, Marilza de Andrade, sobre o tema universalismo e fluxo cósmico. Marcelo, como as pessoas de uma forma geral, né, as pessoas como ligam o telefone, que história é essa de fluxo cósmico, linearidade pensênica, ortopensenidade? Como é que eu, uma pessoa comum, que não conheço, não estuda a Conscienciologia, eu posso trabalhar isso comigo e ter uma visão melhor desse fluxo cósmico? Talvez para a pessoa que esteja tendo esse contato nesse perfil, seja ideal ela pensar sobre ética. Ela começar a pensar em ter condutas éticas no seu dia a dia. Isso, inevitavelmente, vai fazê-la refletir sobre o que ela faz ou o que ela deixou de fazer.
né? Então, por que que ela fez e por que que ela deixou de fazer? A E essa ética reflexão leva... a ética é o comportamento. Exato. Correto, ajustado, moral e refletido. Né? E refletido. Nesse sentido, essa reflexão vai levar essa pessoa, aprendendo a trabalhar com as próprias energias, a encontrar ou a perceber que existe uma ética maior, que nós chamamos de cosmoética. E essa linearidade, esse pensar correto, esse pensar justo, esse pensar de maneira íntegra, tem muito a ver com esse ajuste pessoal que nós podemos fazer perante a cosmoética. A cosmoética, como sendo uma lei cósmica de causa e efeito, ela, às vezes, ela não tem um juiz que vem e faz a avaliação se está sendo ou não, né? A própria consciência. A própria consciência que vai fazer. Ela tem dentro dela uma bússola íntima, cosmoética, que quando ela faz uma coisa que é desajustada para o seu nível evolutivo, aquilo ela sente. Os outros podem nem perceber, achar que ela está abafando, mas ela no íntimo ela sente que aquilo não foi adequado para ela. Isso é a cosmoética vivida. É interessante a gente observar, porque essa questão da cosmoética tem a ver com o caráter daquela consciência, né? Aquilo que ela já conquistou e ainda está por conquistar. E em termos de autopesquisa, uma coisa que eu considero super importante, entre tantas que tem o estudo da conscienciologia, é a questão da autopesquisa. Você deixa de se importar com o outro tem as ações dele, o problema é dele, mas o mais importante é você perceber como você está atuando no planeta. Qual a sua interferência no planeta? A sua participação singular neste momento. A sua participação singular, né? Qual a minha responsabilidade nisso? A cada vez que você emite um pensamento, esse pensamento vai carregado com a ideia, né? Que é o PEN, com os seus sentimentos, com aquele ardor das suas energias, impulsionando a sua ideia, e com os seus sentimentos, bons ou maus. E esse pensamento ele vai se afinizar com outros e vai repercutir sobre a pessoa, sobre as pessoas. E é assim que nós interferimos com o outro. Isso nós estamos interferindo com o cosmos. E estamos interferindo com o cosmos. Porque essas afinizações, elas geram efeitos que as pessoas muitas vezes não param para pensar. E quando ela começa a parar para pensar sobre isso, ela começa a fazer os ajustes dentro do para-direito, para ser mais íntegra. Nós já trouxemos uma pensata aqui, em que o professor Valdo fala que nós devemos interferir o mínimo possível nas energias imanentes, né? Então, se você consegue trabalhar os seus sentimentos, seu processo de psicossoma, né? O seu PEN, a sua ideia vai ser mais limpa dos seus desajustes emocionais, porque o ser humano já tem, né? Tira a estática, tira o ruído. Então, quando o pensamento se torna mais limpo, ele se torna homeostático, ele se torna ortopensênico, ele tem a linearidade dele, e então, nesse momento que você consegue todo esse trabalho, você está afinizada com o fluxo cósmico, por assim dizer. O que acontece também, Marilza? Quando a pessoa entra nesse processo de trabalhar essa linearidade, esse equilíbrio, essa saúde pessoal, essa homeostase, ela vai começar a vivenciar não mais aquelas emoções grosseiras que são tão comuns no dia a dia, e vai passar a vivenciar mais sentimentos elevados. Isso. Que isso leva para a mega fraternidade, para uma visão mais universalista sobre as pessoas, sobre o mundo, sobre a própria vida, né? Então, ou seja, se eu quero participar dessa ideia de universalismo, mesmo estando aqui ressomada, mesmo estando encarnada, precisando tomar remédio se eu estou doente, precisando cuidar desse corpo, trabalhar para sobreviver no planeta, eu posso começar a partir da minha autorreflexão, dos meus... das reciclagens pessoais. Das reciclagens, era a palavra que me vem. Das reciclagens pensênicas antes de mais nada, né? Antes de mais nada. Porque é o pensamento que qualifica as suas energias, né? E aí isso vai refletir na vida da pessoa. Então, muitas vezes, as pessoas elas querem ter uma mudança de contexto, seja nas suas relações familiares, pessoais, o que for, mas elas não mudam ela.
Então a resposta é a mesma. A resposta continua sendo a Quando mesma. ela muda, o outro também passa a dar uma outra resposta, porque é o seu linguajar, seja corporal, energético, a sua atitude, o seu posicionamento, é outro. Então o outro responde de maneira diferente. É o exemplarismo, também. né? O exemplarismo. Então, se tem alguém que está nos ouvindo e está querendo, eu gostei dessa história de universalismo, de mega fraternidade, então é por aí que se começa. Começa trabalhando o seu padrão pensênico. E uma coisa, né? Cada vez que você identificar algo, um pensamento não muito cosmoético, ou mesmo ético, abre mão dele. Imediatamente você faça seu contrapensamento e põe um pensamento positivo no lugar. E assim você um dia você chega lá. E sabe que esse mecanismo é o que mais ajuda as pessoas a evoluírem, porque a prática desse exercício de colocar uma conduta mais evoluída, mais madura, no lugar da mais imatura, é o que nós chamamos na Conscienciologia de autoenfrentamento. Isso. É nesse autoenfrentamento que a gente se corrige, porque não vai ser na primeira vez que você vai acertar. Né? Às vezes a pessoa vai tentar 1, 2, 3, e ela vai procurando métodos para que ela seja melhor e mais equilibrada. Né? Isso. Né? Evolução é isso, Evolução né? é isso, perfeito. Aí melhora a lucidez, você começa a entender. Ninguém vai ganhar na cena do dia para a noite, gente. Não pense que é assim, né? Não pense que é assim. Mas a ideia é, você vai ter mais harmonia com você mesmo. Você vai se dar melhor com você mesmo, vai ter mais carinho por você, mais respeito, paz, né? E mais que traduz isso tudo em paz de espírito, né? Tão chamado, tão conseguido. Marcelo, e o sincronismo, como é que fica nisso tudo? Então vamos aproveitar e ler a pergunta do Carlos? Pode ler. Então, o Carlos aqui, aí, nosso participante. colega que sempre participa, o Carlos Menezes, ele colocou: podemos sentir esse fluxo cósmico através dos eventos sincrônicos que percebemos no dia a dia, ou seja, através da sincronicidade? Então ele entrou em sincronicidade com a sua pergunta, né? Entrou porque não pode se falar de fluxo cósmico, de querer se alinhar um fluxo cósmico e não perceber as sincronicidades à sua volta, né? Então, vejam só, isso é muito interessante porque a pessoa ela vê que existe uma inter-relação energética e pensênica, principalmente, né? O que eu penso, a média dos meus pensamentos, sentimentos e energia gera um padrão. E esse padrão faz com que os afins se afinizem, se encontrem. Se a pessoa começa a trabalhar essa pensanidade pessoal, a fazer reciclagens, a tendência é ela mudar essa frequência e se afinizar com outras pessoas. Nesse processo, que é o tal do autoenfrentamento, que nós falamos que ela está fazendo um esforço para mudar aquilo que ela já não gosta nela, ela vai percebendo que nuances de sincronicidades começam a ocorrer. Né? É um livro que chega até ela, é uma pessoa que dá uma informação, é uma data que para ela coincide com algo que fica muito positivo, ela não esperava. Então ela começa a perceber que estão ocorrendo sincronicidades, e isso não é por um acaso. É decorrente dessa mudança pessoal que ela está fazendo, né? Até que o novo patamar, a nova condição, ela se solidifique. Então, a pessoa saber observar na vida as sincronicidades, uma pessoa que você não esperava encontrar, te encontra naquele momento e te fala uma coisa que para você era o que você precisava ouvir naquele momento. Essas sincronicidades são muitas vezes amparadas, assistidas e decorrentes dessa mudança que as pessoas estão fazendo. Quanto mais positivas são essas sincronicidades, mais mostra que a pessoa está abrindo os próprios caminhos no sentido de deixar a coisa menos tortuosa e mais no fluxo cósmico que é a da cosmoética, né? Então, essa leitura do dia a dia, Carlos, ela é muito interessante porque, exato, ela demonstra isso, né? Ela sinaliza para a pessoa que ela está entrando mais no fluxo do cosmos. Ela deixa de ter tantos percalços e acidentes e passa a ter mais sincronicidades positivas. Né? Eu gosto muito de observar essa questão da sincronicidade. A pessoa tem que estar desperta para os parafatos, né? Então, a gente vê muito acontecer as pessoas que estão em desvio de ProEx. Ela pode estar ganhando bem, ela está exercendo a profissão que escolheu porque gostava, não por condição de, não, só deu para fazer isso. E tem uma vida afetiva sexual, tem um parceiro legal, uma parceira legal, mas a insatisfação interna dela é muito grande. E é interessante quando ela se debate na hipótese de ter uma ProEx, como as coisas começam a se alinhar. Ela começa a se alinhar dentro dela. Não, então eu tenho que fazer alguma coisa
eu vou atrás, né? Ninguém tem uma receita de bolo para ProEx, gente. A questão é você se sintonizar com a sua ProEx, com a sua programação existencial, procurar um jeito de se aproximar dessa ideia, né? E então, a partir desse momento, você começa a entrar no fluxo cósmico e você percebe que as coisas passam a ter outro significado. Os valores começam a mudar porque suas prioridades mudaram também. Exatamente. Ou seja, né? os resultados externos a essa definição íntima começam a aparecer, né? Então a vida da pessoa começa a ficar mais completa. Mais completa. Às vezes até mais desafiadora, porque ela vai sair da zona de conforto que ela estava, com tudo organizado, como você falou, a profissão, a família, tudo certinho, e ela vai abrir espaço, por exemplo, para pensar num voluntariado, em ajudar outras pessoas que necessitam de assistência. Só que isso vai dar uma completude para ela, uma felicidade, porque essa bússola íntima, Marilza, que a gente estava falando, que é chamada de bússola intraconsciencial cosmoética, ela aponta para o norte evolutivo. Toda vez que a gente se afasta desse norte evolutivo, ela se desimanta. E aí vem os desequilíbrios, as doenças, as patologias, uma série de coisas. Quando a pessoa começa a se ajustar novamente para o norte evolutivo, ela se imanta. Então, se uma pessoa se programou para essa vida, para trabalhar com assistência, e ela se desvia disso, vai para um outro, para o acostamento da assistência... Fica com o objetivo só de ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, por exemplo, né? Até um certo ponto, aquilo vai atendê-la. Materialmente ela vai se sentir bem, mas vai chegar uma hora que ela já se atendeu tanto que ela vai falar, tá, mas e aí? A vida é só isso? Será que eu vim só para fazer isso? Começa a vir essa... A gente vê muito isso acontecer, né? A gente chamamos de melancolia intrafísica. A melancolia intrafísica. A pessoa começa a ter uma melancolia intrafísica. À medida que ela toma uma atitude que leve para a assistência, não estamos nem falando de conscienciologia, ela resolve fazer um voluntariado no lar dos velhinhos, em alguma instituição de assistência, só o ato dela se mover no sentido da assistência já faz ela começar a se sentir melhor. E quanto mais ela se aproximar da própria programação existencial, mais completa ela vai ser, apesar de todos os desafios e estresse positivos. Nessas alturas do campeonato, ela só não pode ler Kant. A crítica da razão, né? Ela só não pode ler Kant, né? Mas esse movimento, ela já passou antes, né? Ela fez uma autocrítica para entender que alguma coisa na vida dela não estava tão adequada. Você falou em desafios, Marcelo, e eu recebi um desafio há pouco tempo. Sim, diga lá. É escrever um outro livro. Opa! Com a temática da extrafisicalidade. Né? No momento ainda não vou falar sobre o assunto, não, mas é assim, bem complexo. Quando primeiro foi durante uma projeção, depois foi na TENEPS. Eu assim, gente, eu escrever um segundo livro nessa altura do campeonato, eu estou querendo arrumar minhas paramalas. Agora, isso é interessante porque sempre há tempo, né? É o livro da nossa colega. Aí ela é sincronicidade, sempre é tempo. O que veio da minha mão de dizeres que para escrever nunca, não tem uma idade limite, coisas nesse sentido, né? Que não tem idade limite, que fulano escreveu um livro com quase 80 anos, e aí eu falei assim, gente, esse livro vai ter que sair. E você vê, isso é um tipo de sincronicidade, né? Tipo, só que eu prestei atenção logo, não tinha como não prestar, né? Então eu recebi as sugestões aí dos amparadores e estou estudando para... Está refletindo. Já estou trabalhando nisso. Já está nisso. O Carlos ele colocou aqui, ó, sincronicidade com a professora Marilza nesse momento, isso foi um bom exemplo. Universalista, ele coloca uma pergunta. Promove viver ser universalista promove viver o fluxo cósmico ou o fluxo cósmico promove perceber a sincronicidade? Então ele fez, se a pessoa se torna universalista, ela promove viver o fluxo cósmico ou o fluxo cósmico que promove perceber a sincronicidade? Eu acho que as coisas vêm em conjunto. A lucidez, primeiro lugar. Perfeito. Concordo, a lucidez sobre o que possa ser uma vida mais harmoniosa, que você use como referência o fluxo cósmico.
que você use como referência, porque você não vê maremoto no fluxo cósmico, você vê aqui embaixo. Então, o fluxo cósmico, ele tem um ritmo próprio, né? Por isso que ele foi pego de exemplificação para se usar essa harmonização interna. Então, se você pensa que um dia pode ter uma vida mais tranquila, automaticamente você já começa a mudar seus valores. Eu acho muito importante a pessoa prestar atenção quais são as suas prioridades e os seus valores a partir dessa prioridade. Porque os valores, eles acabam determinando as prioridades. Né? A pessoa, ela fala, não, minha prioridade é assistência, o meu valor é assistência, mas na prática ela não faz nada. Então mostra que aquilo não é um valor real para ela, pode ser almejado, mas ainda não é um valor real. Ainda não é um valor. Então, para isso, aí a gente tem até os cursos lá da Juriscons, né? Que valores evolutivos, que dá um norte muito bom. Exato. Tem o CPC, que tivemos esse ano já. O Código Pessoal de Cosmoética, que só vamos ter outro agora ano que vem, né? São um curso em 2 módulos. Então, nós temos cursos dentro da Juriscom para esclarecer isso, né? Tem os valores evolutivos e os ciclos evolutivos também, que vai poder te nortear em cima disso. Mas, então, eu vejo que é um conjunto... Aí acontece a sincronicidade, você começa a pensar em ter uma vida melhor, você observa as coisas que estão acontecendo à sua volta, o caminho que você está seguindo, as coisas que chegam para você, e isso forma a sincronicidade. Mas você precisa, antes de mais nada, desejar, pensar naquilo, imaginar como seria a sua vida com determinado padrão de conduta. Né? Agora, eu estava pensando aqui com essa pergunta, dentro da abordagem que você fez, que de certa forma é uma circularidade também. Também, né? Uma circularidade. Porque se a pessoa ela começa a refletir, fazer essas análises sobre a vida e fazer mudanças, ela vai inevitavelmente caminhar para a cosmoética. Quanto mais cosmoética ela for, mais ela amplia a visão, abre a cabeça para ser mais universalista. E isso vai virando um círculo virtuoso da evolução, né? E que desencadeia as sincronicidades também. É interessante observar, se você acha o termo cosmoético muito difícil para você, tente ser ético, já está bom. Já é um ponto. Já está bom. Com certeza. Faça o seu código de conduta, a sua escala de valores pessoais e segue aquilo, já está bom. Aqui dentro desse mundo em que a gente vive, se você conseguir ser ético, já é bom demais. Agora, quando você falou nisso, Marisa, eu lembrei da nossa semana da Paradireitologia. Nós vamos ter lá uma apresentação do nosso professor, desembargador, doutor José Laurindo de Souza Neto, e ele vai falar sobre métodos adequados de solução de conflitos. Nessa metodologia que hoje o direito vem utilizando bastante, mediação, círculos restaurativos, métodos de conflitos, isso já é um esforço de ser ético e justo nas relações, né? Com certeza, nós vamos ter que abrir para o nosso intervalo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com conteúdos do Para Direitos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Para Direito. 14h39. Energia é para melhorar a vida. Evite acidentes. Empinar pipa só se for bem longe da rede elétrica. Se a pipa enroscar nos fios, nunca tente retirá-la. Não use cerol ou fio metálico, pois eles conduzem eletricidade e aumentam o risco de choque elétrico. Brincar de soltar pipa só se for bem longe da rede elétrica. Copel, pura energia. Governo do Paraná. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado
Eldorado, na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Para Direito. Esse é o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo, até às 3 horas da tarde, com você. Estamos conversando aqui, eu, Marcelo Silva e Marilza Andrade, sobre o tema universalismo e fluxo cósmico. Vamos aqui observar. Eu estava falando, então, anteriormente, só para completar o raciocínio, que o nosso desembargador, José Laurindo de Souza Neto, ele vai fazer uma palestra dentro do nosso fórum de Paradireitologia. Essa palestra vai ser na sexta-feira, dia 9, das 10h30 às 11h10, e ele vai falar sobre métodos adequados de solução de conflitos. Então eu vejo que essa visão que está se dando de trabalhar os conflitos e poder fazer a acariação, colocar um perante o outro, quem prejudicou o outro, poder ouvir da pessoa que foi prejudicada, como que ela se sentiu, os efeitos que deu na vida, e ser feita essa mediação, isso já é um esforço grande de se tratar as relações de maneiras mais éticas. Então, quando nós colocamos a conscienciologia, nós também vamos pensar nesse aspecto cosmoético, que entram as energias, múltiplas vidas, as outras dimensões, né? E nesse sentido, Marilza, eu gostaria de saber, nós temos pensata hoje? Lógico, como é que a gente não ia ter pensata, gente? Ô, Marcela. Marcela, nós temos uma pensata sobre o seu tema preferido. Opa! A megafraternologia. Minha área de estudo. Só que é uma pensata do DAC, né, do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, e não do Lexo, ok? Então, vamos lá. Eu vou ler e você analisa pra gente, que vai dar... você vai gostar. Tá bom. Porque é o seu tema preferido. Megafraternologia. O Estado mundial será a prova, no porvir, do entendimento permanente entre os povos. Epílogo inevitável da megafraternidade, defendida pela conscienciologia. Assentada na expressão jurídica, benigna ampliada. As normas benéficas, criadoras de direitos, devem ser interpretadas extensivamente, alcançando, assim, o maior número de casos. A megafraternidade começa com a compreensão e a concórdia da minha parte. Ante a vida estuante dos princípios conscienciais, da pequena semente da plantinha à consciex da comunex evoluída dos evoluciólogos. Assim, começamos a interagir conscientemente com a parentela cósmica. Universo, cidade única. Então vejam só, né? Que inevitavelmente essa pensata ela fala sobre o caminho evolutivo. O planeta vai se melhorar, apesar de a gente ver tantas desigualdades sociais hoje, né? Nós caminhamos inevitavelmente para uma condição que nós chamamos de Estado mundial. Tem até um livro do professor Jaime, que ele... Do Jaime Pereira, né? Jaime Pereira, que ele defende e constrói como que a conscienciologia vê essa tendência evolutiva das pessoas, das sociedades melhorarem, até nós chegarmos nesse Estado mundial. E esse Estado mundial, ele passa, eu gosto dessa pensata, porque a segunda parte dela, ela dá algumas diretrizes bem práticas, né, ou vetores de ação. Então ele coloca aqui que a megafraternidade começa com a compreensão e a concórdia. Da minha parte. Da minha parte. Ele não fala dos outros, Eu acho máximo, né? Isso, né? Ou seja, eu preciso começar... Sou eu que abro mão dos meus mais direitos. Compreensão. Exato. Para haver mais compreensão. Isso. Tem que partir de mim. Concórdia. Parte daquele que está mais lúcido. Não dá para esperar de quem é mais imaturo que tenha expressões de maturidade. Se do mais maduro não vem expressão de maturidade, por que cobrar de quem é menos? Então, ele traz a responsabilidade para a própria consciência como um elemento dentro desse ambiente social. Né? O coletivo se muda a partir das mudanças individuais. Muitas vezes as pessoas esperam que a sociedade mude. A sociedade não mude se as pessoas não começarem a fazer essas mudanças. Então, aqui vem essa compreensão e essa concórdia. Aí ele vai detalhando essa concórdia, né? Perante os princípios conscienciais pequenos, como a plantinha. Então, a pessoa já consegue conviver com a planta, ter uma planta na sua família, né? Mantê-la viva,
dar os nutrientes, a água, a quantidade de sol, menos sol, para manter a planta. Então é uma concórdia, é um nível de compreensão com esse princípio mais simples. Até os seres humanos mais complexos, aquele que você tem afeto, aquele que você não tem afeto, que você não tem uma relação boa, mas por que não tem? O que pode aprender? Como pode qualificar? O que eu posso tirar de lição? Até nós chegarmos na comunidade extrafísica evoluída, onde as consciências já predominam com o sentimento de megafraternidade, onde já há mais compreensão, mais concórdia, mais interação positiva, né? Eu acho interessante que ele vai, assim, do princípio consciencial, ele parte direto para as comunidades evoluídas, onde o para-direito é comum, é padrão, a cosmoética é o padrão de conduta, de manifestação desses locais. Né? Ele dá um salto quântico evolutivo, né, ao fazer essa ponte, né? E você está no meio dessa ponte, eu estou no meio dessa ponte. Nós estamos no meio disso. Nós estamos no meio disso. Aprendendo a conviver de maneiras sadias, ele coloca também aqui, ó, com uma benignidade ampliada. Então, a gente pensar sobre benignidade, né? Quando se pensa no direito, é muito comum a gente ver que a igualdade e a liberdade, que são dois dos três princípios lá da Revolução Francesa, eles foram muito bem estruturados do ponto de vista jurídico, porque todo mundo sabe, eu tenho meu direito, tem que ter igualdade, eu tenho liberdade de expressão. Mas também tem os seus deveres. Tem os deveres. E tem um terceiro princípio que não foi muito, e hoje está sendo mais discutido, que é o princípio da fraternidade, que é a liberdade, igualdade e fraternidade. As pessoas vão chegar numa hora que elas vão começar a pensar, o que eu estou fazendo é fraterno? Não é só se estou no meu direito. Muitas vezes a pessoa está no direito dela, mas a hora que ela começar a colocar esse outro princípio também, mas o que eu estou fazendo é fraterno com o outro? É fraterno comigo? Aí isso também vai começar a mudar a mentalidade das pessoas, né? Uma coisa que eu sempre estou falando aqui é a questão da cosmovisão que o paradireito, você acaba impulsiona a pessoa para isso. Impulsiona a pessoa para isso, né? Então, por exemplo, se você teimar muito no seu direito, num litígio doméstico qualquer, aí se você se pergunta assim, mas será que numa outra vida eu não prejudiquei essa pessoa e eu estou tornando a prejudicar, não estou repetindo meus atos? Que a gente chama de automimese, né? Repetir, eu não estou repetindo, né? A automimese dispensáveis, né? Desnecessárias. Né? Será que eu não estou atritando pela milésima vez com essa consciência? Aí, por isso que está aqui o princípio da concórdia da minha parte. Da minha parte. Eu não sei por que eu devo abrir mão, não, mas o fato é, eu devo abrir mão, porque não sei, né, no passado, como é que foi isso. Então, quando você amplia a sua visão, você começa a colocar pelo menos hipóteses, né? A gente está falando... Mais variáveis para refletir. Mais variáveis para poder você refletir sobre por que aquele impasse não se chega a lugar nenhum, é que você vai poder abrir mão, fazer a concórdia a partir de você. E cosmoeticamente. Né? E cosmoeticamente. Porque existe sim os mecanismos sociais, jurídicos, de ajustes e de compensações, mas existe também o estado íntimo da pessoa, né? Ela vê se aquilo para ela está mais adequado ou não, e entra essa reflexão que você está falando, né? E aí começam a acontecer as sincronicidades, né? Aí você começa a observar as sincronicidades. Nossa, eu abri mão de brigar com um primo, com um tio, com o pai, com a mãe, eu abri mão e de repente eu ganhei um amigão aqui. Resolve outras áreas, né? O relacionamento em casa ficou melhor, desanuviou a situação. Então, você precisa ficar alerta aos fatos e aos parafatos. O que está ocorrendo com você? Quando você entra, quando você sai de um ambiente, isso tudo faz parte da autopesquisa da consciência. Não dá para desvincular, né? Quando a pessoa começa a estudar a conscienciologia, muitas vezes ela vai ver as coisas de maneira didática. Então existe o intrafísico, que é a nossa vida humana, que está aqui, o cotidiano, o trabalho, etc. E existe o extrafísico, que é o momento que você sai do corpo e você está atuando lá. Mas a multidimensionalidade, ela é uma constante em nossa vida. Então essas dimensões, elas estão interagindo o tempo todo. E aí nós precisamos aprender e desenvolver essa inteligência de ver, como você estava falando, os fatos da vida humana, mas dando atenção
a esses parafatos, que às vezes é uma energia, é uma inspiração, é um banho de energia, é uma sincronicidade que ocorre na vida da pessoa. É uma intuição. Uma intuição. Então, tudo isso com um fenômeno de clarividência, né, uma projeção, uma saída do corpo à noite, um contato com um ex-parente que já morreu e que vem e passa uma informação para a pessoa e faz ela refletir sobre aquele momento de vida, né? Tudo isso entra dentro do balaio. Sobre sincronicidade, eu lembrei de uma situação. Você estava na qualificação docente em Saquarema quando eu fiz, já uns anos, não sei nem quanto tempo atrás, tem mais de bastante tempo. Deve ter sido 2005, 2004. 2004, por aí, bastante tempo. Mas é que eu contei esse caso há pouco tempo e estava dando um exemplo sobre sincronicidade de você ler os sinais que o extrafísico faz. Eu havia feito a minha exposição e até fui muito aplaudida lá, o povo levantou, aplaudisse que eu fui muito transparente, tarará, tarará, falaram lá aquilo tudo. Quando eu voltei para o quarto, estávamos 3 no quarto, que eu olhei a minha cama, eu gritei assim, gente, recebi flores do extrafísico. Aí as 2 companheiras disseram assim, como assim? Eu recebi, olha aqui, recebi flores do extrafísico. Éramos 3 no quarto, as camas delas estavam trocadas, as roupas de cama, e tudo branquinho. O meu era o único lençol florido. Olha só. Então você vê. E havia um processo energético no lençol, realmente. Eu falei assim, olha aqui, acabo de receber flores. É sinal que eu fiz a coisa certa lá na apresentação. Aí uma me olhou assim, meia desconfiada, achando que eu estava viajando. A outra, o que fez? A outra mais lúcida, fez um levantamento energético, foi lá, sentiu a energia, assim, está com energia do extrafísico. Eu acho que ela recebeu flores mesmo do extrafísico. Coincidentemente, o meu lençol, a minha roupa de cama era a única que estava florida. Fundo branco, as florzinhas toda matizado, muito lindo o lençol. Nunca esqueci disso. Então, são coisas simples, às vezes, que acontecem com você, e junto com isso vem um banho de energia, né? Exato. Essas são as sincronicidades cósmicas que podem acontecer na sua vida. E que estão aqui no cotidiano, né? Estão aqui no no cotidiano. As pessoas às vezes ficam cotidiano. esperando o mega fenômeno. E não é, às vezes E não é uma coisa lençol simples. diferente que te dá aquela mensagem. Perfeito. Marcelo, eu queria que o que nos dá a ideia do universalismo? Nós estamos falando de sincronicidade, de megafraternidade, mas existe o universalismo, essa ideia, mas o universo está lá, eu estou aqui. Então as pessoas não param para pensar que a Terra está no universo, no espaço. Dentro disso tudo. Não é? As pessoas não param para pensar. Não. Porque a gente olha tanto para baixo, né? A gente nem para muito para olhar para cima, para ver que o planeta Terra, ele é um grão de areia no cosmos. Se a gente for olhar o cosmos, ele está em expansão, né? Segundo a teoria do Big Bang, lá tudo começou naquela contração isso total. A gente não vai discutir aqui. Não, porque teria que ser um outro programa, uma outra área, que entra na paracosmologia. Mas o planeta Terra, ele é um grãozinho de areia dentro do cosmos, né? E nós somos seres que estamos aqui tendo um momento, uma história, uma sociedade, um contexto. Então, quanto mais a consciência conseguir ampliar a sua cosmovisão, e ela pensar grande, ela não ficar só na cotidianidade, ela ampliar a sua capacidade de ter cultura, a sua erudição, a sua capacidade de compreender outros povos, de pensar para além da nossa cultura brasileira, da Tríplice Fronteira, da América Latina, do continente americano, isso ajuda a pessoa a pensar grande. Em termos universalista. Em termos de megafraternidade. Exato, ela começa a se sentir participante dessa vida cósmica a partir do planeta que nós estamos. Está tendo um problema lá na Índia, isso nos toca. Está tendo um problema na Coreia, isso nos toca. Está tendo um problema aqui na Tríplice Fronteira, isso nos toca. Então esse ser, ele passa a ser mais universalista. Então nós vamos ver agora a segunda pensata de hoje, que fala justamente do universalismo. E também é do DAC, na página 1430, ok, gente? Eu gosto de dar a página e a fonte, porque às vezes as pessoas querem ver e descobrem outras coisas que têm a ver com eles, né? E esse dicionário de argumentos da Conscienciologia, ele está aberto em PDF na internet. Também, a pessoa pode baixar e ir lá estudar. Quem quiser pode
entrar editares.org.br e colocar livros para download, livros da Conscienciologia para download, e fazer download dos livros do professor Valdo e alguns livros que alguns autores já colocou para download. Perfeito. Eu quero ver se ano que vem eu coloco Projeções da Consciência também para download, né? E tem uma pessoa que fica me cobrando, quando é que vai para download? Quando é que vai? Mas já está, assistenciais, né? Mas já está no Amazon, viu, gente? Aqui. Então, vamos lá. Então, vamos ver a pensata do professor Valdo, do livro do DAC, Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, na página 1430. O universalismo, pouco a pouco, vai se infiltrando nos idiomas e todas as personagens nacionaleiras tornam-se impotentes ante a força invasiva da internet ou da informática, com a avalanche avassaladora de neologismos, inclusive fonéticos, impossível de rechaçar o cyberespaço. Então você veja, né, como que a comunicação da internet ela vem mudando a cultura das pessoas, né? Aqui ele destaca a questão de como que as pessoas vão tendo que se adaptar a uma linguagem que a internet ela gera, que é a sensação de instantaneidade. A gente está aqui, manda uma mensagem para São Paulo, minha mãe já responde, e aí na pressa de responder, ela ao invés de escrever você, escreve VC, coloca só o quê. Isso vai fazendo com que as pessoas, elas comecem a se desformatar, porque a língua, Marisa, do ponto de vista histórico, ela é uma construção histórica que fortalece a visão nacionalista, a visão patriotista. Então, nós aqui falamos o português. E né? ponto. E ponto. E ao nosso entorno, a maior parte fala castelhano. Principalmente nós aqui na Tríplice Exato, Fronteira, principalmente né? aqui na Tríplice Fronteira. E isso vem sendo alimentado junto com outros símbolos, as bandeiras, os hinos nacionais, etc., que forma aquela mentalidade menos universalista. A internet, ela abre isso, porque ela possibilita eu daqui conversar com o americano, conversar com o chinês, com o coreano, com o africano, com o indiano, com a pessoa de uma diversidade tão grande de cultura, né? E hoje tem esses tradutores, a língua nem é mais barreira. A pessoa pega o que a pessoa escreveu lá em sueco, coloca no tradutor e escreve em português, traduz para o sueco e ela desenvolve uma conversa. Né? Há pouco tempo eu dei uma entrevista através do Colégio Invisível da Dessomatologia para a Europa. Tinham 7 países ouvindo eu aqui falando em português e o povo lá traduzindo. Exato. Então aquilo foi muito legal. Mas o que eu gostei aqui nessa pensata foi que o Valdo acaba com os nacionalistas e coloca nacionaleiros, né? Exato. Os nacionaleiros, quer dizer, não adianta você levantar a bandeira e querer morrer ou matar por essa bandeira. Você está brasileiro. Não é? A consciência ela é universal, ela não tem pátria, ela não tem gênero, ela não tem nacionalidade. Né? E esses aspectos todos, a pessoa pode experimentar, né? Não acredite em nada que nós estamos falando aqui, tem as suas experiências pessoais. Então, ao sair do corpo, a pessoa pode ter o fenômeno da retrocognição e lembrar das outras vidas dela, que ela já foi em nacionalidades que hoje até ela pode ter uma certa antipatia. E que serve para ela fazer até uma autopesquisa, né? Por que ela tem uma antipatia com determinada nacionalidade? Pode ser que ela tenha tido vidas naquela nacionalidade, mas hoje ela está num estado de brasileiro. Amanhã ela pode, ao partir desta dimensão e renascer de novo, está em uma outra nacionalidade, né? Então essa visão universalista, ela começa também a quebrar essa visão mesmo nacionalista ou nacionaleira, como ele coloca, né? Eu acho que ele usou esse nacionaleiro bem para cutucar, né? Bem para cutucar os nacionalistas que nós temos aqui, aqueles que ficam vermelhos só de pensar, né? E que alimentam muitas vezes o quê? Discórdias, competitividades, rivalidades, né? Então esse aspecto, ele muitas vezes pode ser insuflador de separação ao invés de aglutinação, né? De cooperação. E nós estamos chegando ao final do nosso programa hoje, né? Agradeço a oportunidade, chegamos ao final do nosso programa Conteúdos do Paradireito, nessa terça-feira, dia 23 de julho de 2019, agora já são 15h00, né?
Agradeço a todos os ouvintes. Marilza, obrigado pelo convite. Obrigada a você, Marcelo. Maior prazer dividir o programa com você hoje. E nós estamos aí, a qualquer hora você volta aqui como convidado também, Muito ou obrigado. como âncora, né? Porque para mim é obrigado. meio complicado mexer no computador, responder pergunta, ver pergunta. Então eu fico aqui no meu canto. Então, a todos Então, que nos acompanharam pelo nosso Facebook, pelos outros canais de comunicação, nosso muito obrigado. E o programa Conteúdos do Para Direito volta na próxima terça-feira. Só vou dar um sinalzinho agora. No dia 31 de agosto, acontecerá o curso do meu livro aqui em Foz, Opa! Né, pela Juriscons. Então, se vocês estão pretendendo vir a Foz, ou quem é de Foz está assistindo, e sempre teve... Muita gente me abordou, né? Sim. Curiosidade em fazer o curso do livro, vai ser dia 31 de agosto. E não tem pré-requisito. Não tem pré-requisito. Então, vocês Qualquer que pessoa nunca pode tiveram fazer. contato com a Conscienciologia e quiserem, já venham para o curso da professora começar Maria. a divulgar aqui, uma vez por semana. Então, tá bom. Muito obrigada a todos. Uma boa semana. RCI 1300